Então, o que devo fazer com Jesus? Pilatos perguntou primeiro, mas todos nós temos perguntado depois. É uma pergunta justa e necessária. O que você faz com um homem assim? Ele se chamou de Deus, mas usou roupas de um homem. Ele se chamou de O Messias, mas não comandou nenhum exército. Ele foi considerado como um rei, mas sua única coroa foi de espinhos. Não é de se admirar que Pilatos ficasse confuso. Como você explica um homem assim? Uma maneira é por uma caminhada, a caminhada dele, a última caminhada dele. Siga os passos dele, fique na sombra dele. De Jericó até Jerusalém, do templo para o jardim, do jardim até o julgamento, do palácio de Pilatos até a cruz do Calvário. Olhe ele caminhando, indignado para o templo, cansado para o Getsêmani, atormentado pela via dolorosa e poderosamente para fora do túmulo desocupado. Testemunhando o caminho dele, reflita sobre o seu, porque todos nós temos o nosso próprio caminho para Jerusalém, nosso próprio caminho pela religião oca, nossa própria descida pela ladeira estreita da rejeição. E cada um de nós, como Pilatos, temos que lançar um veredito sobre Jesus. Pilatos ouviu a voz das pessoas e deixou Jesus percorrer o caminho só. Será que nós vamos? Eu espero que, plantado permanentemente em sua alma, esteja o momento em que o Pai te tocou na escuridão e te levou pelo caminho da liberdade. É uma memória como nenhuma outra, porque quando Ele liberta você, você está realmente livre. Posso te contar a minha história? Em uma aula da Bíblia, numa pequena cidade do Texas, eu não sei o que é mais notável, que o professor que estava tentando ensinar o livro de Romanos para um grupo de crianças, ou que eu me lembre do que ele disse. O professor era um homem sério, que tinha um sinal preto na testa, uma voz macia e um sorriso amável. As anotações dele estão empilhadas embaixo de uma Bíblia pesada. Ele fala com paixão genuína. Ele não era um homem dramático, mas esta noite estava fervoroso. Só Deus sabe porque eu o ouvi naquela noite. O texto dele era Romanos capítulo 6. Em algum momento, no processo de descrever como Jesus entrou e saiu do túmulo, aconteceu. A joia da graça foi erguida e virada para que eu pudesse vê-la de um ângulo novo e tirou a minha respiração. Eu não vi um código moral, eu não vi uma igreja, eu não vi os 10 mandamentos ou demônios infernais. Eu vi o meu Pai entrar pela minha noite escura e me despertar do meu sono e suavemente me guiar. Eu não disse nada ao meu professor e nem a ninguém. Eu nem sei se falei qualquer coisa a Deus. Eu não sabia o que dizer ou fazer. Mas para tudo o que eu não sabia, havia um fato do qual eu estava absolutamente seguro. Eu queria estar com Ele. Eu falei para o meu pai que eu estava pronto para entregar a vida a Deus, e ele pensou que eu era muito jovem para tomar essa decisão. Ele me perguntou o que eu sabia, e eu lhe disse que Jesus estava no céu, e eu queria estar com Ele. E para o meu pai, aquilo foi o bastante. Até hoje fico em dúvida se meu amor já foi tão puro quanto naquela hora. Eu tenho saudades da certeza da minha fé principiante. Se você tivesse me falado que Jesus estava no inferno, eu teria concordado em ir. Confissão pública e batismo vieram naturalmente para mim. Você vê, quando seu pai vem te libertar da escravidão, você não faz perguntas, você obedece às instruções, você segura a mão dele, você caminha o caminho, você deixa para trás a escravidão e nunca, nunca se esquece. Minha oração é que você nunca se esqueça do seu caminho ou do dele. O caminho final de Jesus de Jericó para Jerusalém, porque foi este caminho que lhe garantiu a liberdade. O passeio final dele pelo templo em Jerusalém. Foi neste caminho que ele denunciou a religião oca. O passeio final dele para o Monte das Oliveiras, porque foi ali que ele prometeu voltar e levá-lo para casa. E o caminho final dele do Palácio de Pilatos para a cruz do Calvário. Pés descalços, ensanguentados, se esforçam para subir um caminho difícil e estreito, mas igualmente vívida como a dor da viga atrás de suas costas dilaceradas é a visão que ele tem de você e ele caminhando juntos. Ele não poderia ver a hora em que ele entraria em sua vida e em seu quarto escuro, lhe despertando do seu sono para lhe guiar à liberdade. Mas o caminho não terminou. A viagem não está completa. Há mais um caminho que deve ser trilhado.
Eu voltarei, ele prometeu. E para provar isso, ele rasgou em dois o véu do templo e estourou os portões da morte. Ele voltará. Aquele que nos resgatou voltou. Nós vamos clamar. E a viagem terminará, e nós tomaremos os nossos lugares no banquete dele, para sempre. Te vejo à mesa.